Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, eu sou ilustradora e psicopictógrafa e eu já quero começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. E se aquilo que mais te feriu também tiver moldado parte da sua potência? Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha vivenciado isso já. Muitas das pessoas que dedicam a vida a cuidar, a escutar, a acolher, a curar os outros, frequentemente também carregam feridas profundas. E talvez você até seja uma dessas pessoas. Como se existisse uma relação silenciosa entre a dor e a sensibilidade, entre o sofrimento e a capacidade de compreender o outro. Porque justamente quem parece ter tanta luz para oferecer também conhece a escuridão de perto. Tem uma música do Belchior que eu gosto demais, em que ele fala na letra que a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque tem relação profunda com as nossas luzes e as nossas sombras. Geralmente, a pessoa que mais acolhe é justamente aquela que conhece profundamente a dor, aquela que escuta, que aconselha, que percebe as nuances emocionais, que entra em ambientes e sente a atmosfera do lugar, que parece compreender o sofrimento do outro de uma forma quase intuitiva. Será que isso é só coincidência? É algum traço de personalidade ou simplesmente é uma consequência da própria vida? Será que existe algo mais profundo acontecendo? Por trás dessa sensibilidade, frequentemente existe alguma história de perda, de rejeição, ou de abandono, ou de alguma ferida emocional profunda. Talvez uma das perguntas mais intrigantes da psicologia, da espiritualidade e da própria experiência humana seja justamente essa. Por que tantas pessoas chamadas a cuidar também carregam dores tão intensas? Geralmente, se um curador entra em ambientes muito carregados ou de muita aglomeração, descontrole, ou em algum lugar com muito conflito, ele sai normalmente completamente drenado, exausto mesmo, com vários sintomas físicos até. Pode ter dor de cabeça, pode bocejar demais, como se você tivesse sido vampirizado energeticamente. Você já se sentiu totalmente drenado depois de ter saído de algum lugar assim? Na psicologia analítica de Jung, existe um símbolo poderoso para tentar compreender esse paradoxo. Hoje a gente vai falar sobre o arquétipo do curador ferido. O curador ferido não é só um conceito psicológico, ele atravessa a mitologia, a espiritualidade, as religiões, as práticas ancestrais, as tradições terapêuticas e até a forma como muitas pessoas vivem as suas relações hoje. Principalmente as pessoas altamente sensíveis, os artistas, os terapeutas, os médiums, os cuidadores, os profissionais de saúde ou as pessoas que desde cedo precisaram amadurecer emocionalmente muito rápido. Dentro de algumas correntes espiritualistas e mediúnicas, a gente encontra uma conexão entre o arquétipo do curador ferido e a mediunidade de cura. Pessoas com grande sensibilidade energética, especialmente os médiuns de cura, frequentemente possuem um campo ectoplásmico mais denso ou mais disponível. Mas o que é o ectoplasma? Bom, para quem nunca ouviu falar nessa palavra ectoplasma, ele é uma substância viscosa, esbranquiçada, que é liberada pelos médiuns de efeitos físicos e é usada pelos espíritos para atuar sobre a matéria. O ectoplasma é a moeda de troca do plano astral. É muito utilizado em processos de assistência espiritual, de passes, de curas e de trabalhos mediúnicos. É a nossa energia vital e ela é muito valiosa porque ela pode ser mobilizada tanto para trabalhos de auxílio, quanto também drenada quando não existe direcionamento, disciplina energética ou equilíbrio emocional do médium. Aí você vai me perguntar assim: ah, mas eu já ouvi que todo mundo é médium. Sim, isso é verdade, todo mundo é médium, no sentido de captar as informações do astral. Todo mundo tem a capacidade de perceber e se conectar com as dimensões espirituais. Mas algumas pessoas têm a mediunidade mais aflorada que outras. E essas pessoas precisam trabalhar essa mediunidade de alguma forma. É o que a gente chamaria de médium ativo, né? Ou seja, o médium que trabalha com a mediunidade. Não precisa ser especificamente num terreiro, num centro espírita, numa igreja, pode ser também de forma autônoma, porque a mediunidade tem a ver com a pessoa e com a forma como ela percebe e recebe as informações das dimensões.
O importante é que o médium utilize o ectoplasma que ele produz de forma natural, fazendo algum tipo de trabalho mediúnico, de auxílio ao próximo, por exemplo, para que esse ectoplasma seja utilizado em benefício das pessoas, para evitar que ele seja vampirizado, obsediado por espíritos negativados. O médium ativo acaba liberando muito ectoplasma, e como eu falei anteriormente, o ectoplasma é a moeda de troca do plano astral, ela é valiosíssima. Então, se ela não é usada para algo positivo, ela pode prejudicar muito o médium. E é aqui que algumas pessoas fazem uma ponte simbólica com o curador ferido, porque quem nasce com uma mediunidade de cura mais aflorada não necessariamente pode simplesmente ignorar essa potência. A ideia espiritualista é que a energia parada tende a se desorganizar. Por isso, alguns médiuns antigos diziam algo como: quem veio para servir precisa aprender a canalizar. Isso não tem nada a ver com obrigação, com sacrifício, e o médium também não precisa ter medo. Ele só precisa aprender a usar conscientemente a própria energia, seja em oração, em caridade, em passes magnéticos, em práticas espirituais responsáveis ou em formas saudáveis de ajuda, de serviço ao próximo. Isso vai ajudar muito esse médium a organizar o seu próprio campo energético e a reduzir os estados de esgotamento, de excesso de absorção emocional e também a sensação constante de peso. Ao mesmo tempo, muitas tradições alertam para algo importante: cuidar dos outros não substitui o autocuidado, porque quem cura também precisa aprender a se preservar. É uma dupla responsabilidade. Eu levo como lema da minha vida mediúnica aquela cena em que a gente está num avião e a aeromoça começa a explicar que, em caso de turbulência, as máscaras de oxigênio vão cair na nossa frente e que primeiro a gente precisa colocar essa máscara em nós mesmos para só depois ajudar a pessoa que está do nosso lado. Isso ilustra muito bem o autocuidado que o médium deve ter com ele em primeiro lugar, com a energia dele, com a mente dele, porque se ele estiver desalinhado, desequilibrado, o trabalho de auxílio ao próximo não consegue ser feito, ou se for feito, ele tende a prejudicar esse médium, porque ele já está em desequilíbrio. Então ele precisa fortalecer o ori dele em primeiro lugar. O ori é cabeça, ele precisa estar com a mente fortalecida, com bons pensamentos, banho de erva tomado, para que ele possa, então, prestar um auxílio a outra pessoa, entrando no campo energético dela e não se desequilibrando. O autocuidado para o médium é fundamental. E uma coisa muito importante de se falar é que o curador ferido não é um arquétipo romântico. A gente não está falando de pessoas especiais, nem sobre os escolhidos, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o arquétipo do curador ferido fala sobre algo muito mais humano e, às vezes, desconfortável de se ouvir. É a tentativa de transformar dor em sentido. E nem sempre isso acontece de forma saudável. Às vezes, a mesma ferida que gera empatia também gera exaustão. A mesma sensibilidade que ajuda alguém a compreender o outro também pode fazer essa pessoa esquecer completamente de si mesma. A mesma dor que desperta a consciência também pode aprisionar. E é exatamente por isso que esse arquétipo é tão importante de ser compreendido de forma correta, porque ele contém um paradoxo. Como alguém pode ajudar outras pessoas quando ainda não conseguiu curar completamente as próprias dores? E essa pergunta não começou na psicologia, ela é muito mais antiga, muito antes de Jung e da psicanálise, muito antes do que a gente sabe hoje sobre a linguagem moderna do que é o trauma. E para encontrar uma das origens simbólicas desse arquétipo, a gente precisa voltar até a mitologia grega. A imagem que sintetiza o arquétipo do curador ferido é um centauro chamado Quiron. Essa história começa em algum momento em que Cronos ainda era um titã dominante e governante do mundo. Para que a esposa não desconfiasse da traição dele com uma ninfa, Cronos então vai se transformar num cavalo para poder encontrá-la, sem que a esposa percebesse. E é dessa união entre Cronos e uma ninfa que nasce Quiron. Quiron vai nascer com metade do seu corpo como de um humano, enquanto a outra metade vai ser de um cavalo. Quando Quiron nasceu, a aparência dele assustou tanto a mãe que ela o abandonou de tanto pavor. Já Cronos, o pai, nem sabia da sua existência. E como ele era filho de um titã, portanto imortal, mesmo sozinho, ele sobreviveu por um longo tempo. Depois de muitas eras, o deus Apolo vai encontrar Quiron desamparado e vai decidir criar ele como o próprio filho.
ensinando tudo o que ele sabia. Kiron então vai se tornar exemplar em diversos assuntos que seu pai adotivo dominava: artes, música, poesia, filosofia, artes divinatórias, profecias, entre muitas outras coisas. Mas a área em que ele realmente era brilhante envolvia o uso de ervas medicinais. Muitos procuravam Kiron para saber a cura de algum problema, e ele sempre encontrava uma solução. Kiron, o centauro, passou então um tempo muito grande da vida dele sendo um exímio oraculista, curandeiro e professor. Ele ensinava os outros sobre os diversos conhecimentos que ele tinha, inclusive formando figuras importantes como Asclépio, Teseu, Héracles e Jasão. Mas em um dado momento, numa festa, uma luta aconteceu entre diversos centauros e outros convidados e, a princípio, não era uma batalha séria, mas ela acabou tomando proporções drásticas e fez com que, em dado momento, Héracles acertasse uma flecha em Quiron. Essa flecha causou uma ferida incurável na perna de Quiron, por ter sido banhada no sangue de Hidra. Hidra, na mitologia grega, para quem não sabe, era um monstro aquático colossal, com um corpo de serpente com múltiplas cabeças, que se regeneravam em dobro quando elas eram cortadas. Então, por muito tempo, Quiron vai sofrer intensamente com o veneno dessa flecha. Por ser filho de Cronos, o deus do tempo, Quiron, como eu falei, era imortal e passava todos os dias da sua vida com uma dor lancinante. Como Quiron não tinha muito o que fazer, ele decidiu aceitar que aquela dor seria eterna. E mesmo mergulhado num profundo tormento, ele continuou com o que ele fazia já há muito tempo: ensinar aos outros o que ele sabia, transmitir as profecias e curar as pessoas com as suas ervas. Olha que ironia do destino. O Quiron carrega uma dor eterna, enquanto ele pode curar todos os outros seres do mundo. Ele continua tratando o mal do mundo, mesmo quando ele não consegue tratar o próprio mal. Por essa razão, Quiron é conhecido como o curador ferido. Porque apesar do seu sofrimento, ele continuou desempenhando o seu papel. Eu acredito que todos nós carregamos um Quiron com a gente, em alguma área da nossa vida. A história de Quiron sobrevive há tantos séculos porque ela toca em algo profundamente humano. Quem nunca aconselhou alguém sobre algo que ainda não conseguiu resolver em si? Quem nunca percebeu padrões no outro enquanto lutava silenciosamente contra os próprios padrões? Quem nunca tentou ajudar alguém enquanto carregava grandes dores internamente? A potência simbólica de Quiron talvez seja exatamente essa. Ele não representa a perfeição, mas sim humanidade. Quiron significa a coexistência entre a sabedoria e a fragilidade, entre o conhecimento e a vulnerabilidade. Quiron é dor e potência. Então, veja, uma pessoa pode estudar ansiedade durante anos, pode ter lido todos os livros do mundo que falam sobre ansiedade, mas só quem já atravessou muitas crises intensas é capaz de reconhecer as nuances, que nem sempre aparecem nos livros. O mesmo acontece com o luto, a rejeição, a vergonha, o abandono, a perda de identidade. Não é que o sofrimento transforme automaticamente alguém em sábio. Aliás, a dor sozinha não amadurece ninguém. Ela às vezes endurece e traumatiza. Às vezes a pessoa cria mecanismos de defesa tão intensos diante da dor que ela passa a viver protegida do mundo. A experiência, quando não é processada, tende a permanecer ativa. Então, o que na verdade transforma o sofrimento é a elaboração, é nomear a dor, compreendê-la, dar significado para essa dor. Isso é conhecido na psicologia contemporânea como elaboração emocional. A história de Quiron não fala somente sobre uma ferida, ela fala sobre a relação com a ferida. Quiron não ignora a dor, não finge que ela não existe, não tenta parecer invulnerável. Ele, na verdade, aprende a existir apesar dela. Existe uma falsa ideia nos tempos de hoje, especialmente nas redes sociais, de que a cura significa ausência completa de dor. É como se amadurecer fosse chegar a um ponto da vida em que a pessoa não se machuca mais com nada, que ela é super bem resolvida, que ela já transcendeu, que ela não sente mais dor nenhuma e que ela está 100% curada. Eu vou te falar uma coisa muito honestamente: fuja dessas pessoas. Porque não existe uma pessoa 100% curada. Quem está 100% curado não está mais nesse plano. Todos nós estamos num processo de cura.
cada um no seu ritmo, no seu passo, aprendendo, caindo e levantando. A cura inicia quando a gente aprende a sustentar a própria complexidade, quando a gente começa a reconhecer as feridas sem deixar ser governado por elas. É preciso que a gente esteja disposto a olhar para a nossa própria humanidade, sem máscaras, sem idealizações, sem obrigação impossível de estar sempre inteiro. E Jung transformou essa narrativa simbólica de Chiron em algo muito profundo dentro da psicologia. Enquanto parte da psicologia do início do século XX tentava explicar o comportamento apenas pela razão ou pela patologia, Jung parecia interessado em algo mais profundo. Fascinado por símbolos, sonhos, mitos e pelo inconsciente humano, Jung começa a se perguntar: será que justamente seriam as nossas partes feridas que influenciariam a forma como a gente cuida dos outros? Jung tinha uma maneira muito particular de olhar o ser humano. Ele observava que muitas pessoas que escolhiam profissões de ajuda, como terapeutas, médicos, cuidadores, líderes espirituais, frequentemente também carregavam histórias pessoais muito difíceis, como se existisse uma proximidade silenciosa entre o sofrimento e a vocação. Mas Jung não olhava isso de forma romântica, muito pelo contrário. Para ele havia um risco, porque alguém pode querer ajudar os outros sem perceber que no fundo está tentando salvar partes de si mesmo. Essa é uma ideia delicada, mas profundamente importante. Na tradição junguiana, o curador ferido aparece justamente com esse paradoxo. A ferida pode aprofundar a capacidade de compreender o outro, mas também pode distorcer a relação consigo mesmo. Então vamos pensar juntos. Imagina alguém que viveu um abandono na infância. Essa pessoa na idade adulta talvez desenvolva uma enorme sensibilidade emocional. Talvez ela consiga perceber rapidamente o sofrimento nos outros, se torne extremamente cuidadora, atenciosa e empática. Mas também existe outra possibilidade, dela começar a precisar ser necessária. Ela pode desenvolver um medo intenso de rejeição, confundir amor com salvamento, carregar uma responsabilidade excessiva sobre a dor alheia. E sem perceber, ela vai passar a se esgotar. E é aqui que o cuidador ferido começa a revelar a sua complexidade. Porque nem toda ajuda nasce do equilíbrio. Às vezes, ajudar também pode ser uma forma de anestesiar a própria dor. O escritor, professor e pensador da espiritualidade Henri Nouwen falava algo muito profundo sobre isso. Ele dizia que ninguém oferece cuidado verdadeiro a partir de uma posição de superioridade, mas a partir do reconhecimento da própria vulnerabilidade. Ou seja, quando a pessoa tem profunda empatia e reconhece as dores humanas em si mesma. Isso muda completamente a relação, porque tira o cuidador de um pedestal e devolve humanidade ao processo. Talvez seja por isso que algumas pessoas nos fazem sentir vistos de verdade, não necessariamente porque ela tem todas as respostas do mundo, mas porque existe presença, a gente sente quando é de verdade. Quando o médium, o terapeuta, o dirigente de uma casa espiritual, por exemplo, realmente escutam as nossas dores, a gente sente quando tem humanidade nesse processo. Jung também alertava que uma ferida não reconhecida pode se tornar perigosa, especialmente para quem ocupa lugares de cuidado, porque aquilo que não é consciente costuma agir nas sombras. Às vezes um terapeuta quer salvar, um médium absorve tudo, um artista transforma dor em identidade. Às vezes alguém se torna emocionalmente indispensável para todo mundo, mas completamente ausente de si mesmo. Então fica a pergunta: quem cuida de quem cuida? A gente precisa estar muito atento quando cuidar do outro deixa de ser expressão de consciência e vira tentativa de preencher algo ferido dentro da gente. Existe uma linha muito sutil entre compaixão e autoabandono. A experiência humana é muito complexa e amadurecer não é apagar completamente as marcas da nossa vida. O processo de amadurecimento é aprender a construir uma relação diferente com o que aconteceu com a gente. É aprender a ressignificar as nossas experiências ruins, a dar um outro olhar, uma nova perspectiva para elas. Todos nós carregamos feridas emocionais. Algumas são muito visíveis e outras são quase imperceptíveis. Algumas nasceram na infância, outras vieram de perdas, rejeições, rupturas, adoecimentos, mudanças inesperadas na nossa vida, períodos em que a gente teve que ser forte antes do tempo. Mas existe uma grande diferença entre carregar uma ferida e ser definido por ela.
Existe um custo muito alto quando a nossa ferida vira a nossa identidade. E é preciso que a gente deixe de viver a partir do olhar da ferida, para começar a viver em diálogo com ela. O que aconteceu com você não te define, você se define. O autoconhecimento não é julgamento, é um exercício contínuo de aprendizado de si mesmo e que precisa ser feito de maneira honesta, acolhedora e equilibrada. O verdadeiro curador ferido não é aquele que transcendeu toda a dor, é aquele que aprendeu algo essencial, a não transformar a própria dor em prisão, nem a dor do outro em responsabilidade pessoal. Isso muda as relações, muda a forma como a gente encara a espiritualidade, muda o modo como a gente compreende e vivencia o amor, muda a forma de cuidar de si mesmo e, consequentemente, como a gente cuida do outro. Cuidar deixa de ser salvamento e vira consciência. Então eu quero te perguntar agora: a sua maior dor, nesse momento, está te aprisionando ou tentando te ensinar alguma coisa? Sob qual perspectiva você tem enxergado as suas dores? Talvez você não precise ter todas as respostas agora, mas pensar nessa pergunta já seria um bom começo. As grandes transformações começam exatamente assim, com uma pergunta honesta que finalmente a gente tem coragem de encarar para conseguir ressignificar. Fragilidade e potência podem coexistir, dor e sabedoria também. A maturidade não tem a ver com deixar de ser vulnerável, mas em parar de lutar contra a nossa própria humanidade. E eu quero, antes de finalizar o programa, falar um pouco sobre o trabalho da pictografia mediúnica. É uma forma muito profunda de você se reconectar aos seus mentores. E quando você resgata a confiança no que você sente, essa conexão espiritual se fortalece e você deixa de buscar validação externa o tempo todo, porque você vai começar a confiar mais nos sinais, nas intuições e nos movimentos internos que surgem no seu dia a dia. O trabalho da pictografia mediúnica é feito de forma ética e muito respeitosa e vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Então, se você quiser saber mais e encomendar a sua pictografia, é só acessar o meu perfil no Instagram, Ana com 2 N's, Anjos, clicar no link da bio em pictografia mediúnica e se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte, mediunidade e criatividade. Se você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, paranormal.plus e Soulcast Web Rádio. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.